Boa tarde, amado ouvinte. Eu falo pastor Elcio, pastor da Igreja de Vida. É um prazer, uma alegria muito grande estar falando com os amados ouvintes nesta tarde. Quero trazer uma mensagem da parte do Senhor, se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 11, diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderiam viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e diz: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E diz o espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E eu profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e vieram, e puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Senhor, meu Deus, Pai que habita nos céus, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, e tudo que nela há. Senhor, Tu és o Deus da vida, o Deus da bênção, o Deus da vitória, o Deus que restaura, que renova e que faz acontecer, Senhor. Eis aqui Teu servo, já li a Tua palavra nessa tarde. Usa-me para falar com cada ouvinte, cada irmão em Cristo, Senhor. Que haja cura, que haja salvação e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Espírito de Deus, toca os corações, tirando a cegueira espiritual, a dureza dos corações, a surdez espiritual nessa tarde, Pai. Curando a enfermidade na alma e no espírito, enfermidade física, para que o povo possa crer que Tu és o Deus eterno, que criou os céus e a terra e tudo que nela há, Pai. O Deus que nos ama. Assim, Deus amado, eu oro e peço em nome do Filho de Jesus Cristo a cooperação do Santo Espírito para proclamar a Tua palavra, não usando o poder deste. Assim eu oro em nome do Filho de Jesus Cristo, Pai. Amém. Meus queridos e amado ouvinte, lemos aqui Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Todos sabemos que o povo de Israel, ele foi para o cativeiro, e lá estava no cativeiro, sem esperança de voltar à tua terra natal, voltar à sua casa, ao local onde eles tinham nascido, a sua pátria. Eles estavam lá, como a maioria das pessoas que estão no cativeiro, na atualidade, no cativeiro, onde as pessoas estão vivendo um mundo como se Deus não existisse,
onde as pessoas estão vivendo um cativeiro da religiosidade, onde as pessoas estão aprisionadas na mesma religiosidade, estão aprisionadas no mundo das drogas, estão aprisionadas na prostituição. Há famílias que choram por um filho, um parente, ou até um amigo, um ente querido, que estão vivendo um cativeiro na sua vida. As pessoas estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente. E por isso, não há nelas alegria, não há nelas felicidades, não há nela uma esperança. As pessoas passam dia após dia vivendo uma vida sem qualquer motivação e sem nada. Assim era aquele povo também na época do profeta Ezequiel. Contudo, Deus levanta o seu profeta para falar àquele povo, para que pudesse mudar a história deles. O Deus que usou o profeta Ezequiel é o mesmo Deus que está falando conosco hoje, usando a mim como um instrumento na mão dele, para levar essa mensagem para você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, uma mensagem de paz, de amor, uma mensagem de esperança, trazendo luz, trazendo iluminação para nossas vidas, trazendo conhecimento para nossas vidas, de modo que as pessoas possam vivificar a esperança no Deus e crer que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que fala, é o Deus que faz acontecer, é o Deus que restaura, o Deus que recupera, o Deus que liberta a pessoa das drogas, é o Deus que liberta a pessoa da prostituição, é o Deus que liberta a pessoa da religiosidade, se ela sim tomar uma posição diante de Deus, se ela ouvir a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus pode mudar o ser humano, pode transformar o ser humano, pode tirar ele da cova, da sepultura espiritual em que está vivendo uma vida de morridão, uma vida de frieza espiritual, uma vida totalmente adversa, uma vida que a pessoa, mesmo ela, não tem certeza da sua salvação, nem o que ela está fazendo nesse mundo, para que está nesse mundo, ou para onde ela vai após findar a labuta nessa vida. É isso que a palavra de Deus vem a nos proclamar vitória e bênção para aqueles que ouvir a palavra de Deus. O profeta aqui em Ezequiel 37, o Senhor leva ele em espírito a um vale cheio de ossos e fez andar ao redor daquele vale, e era numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos aqueles ossos. Aqueles ossos não estavam secos, estavam sequíssimos. Então, em espírito, Deus rebata o teu servo Ezequiel e leva ele naquele local, naquele vale. Vale era um vale da morte, era um vale, as pessoas estavam, os ossos sequíssimos, sem vida. É como muitas pessoas se encontram nos dias atuais, aprisionado, não consegue sair, não consegue desgarrar. Há uma coisa prendendo, há uma coisa que amarra as pessoas, prende as pessoas, e elas não conseguem dar volta, não conseguem vencer, não conseguem sair daquela ociosidade. Tudo isso é por causa do mundo espiritual que domina o ser humano. Ou nós somos dominados pelo Espírito do Senhor, ou nós somos dominados pelo Espírito das trevas. O Espírito do Senhor, ele veio dar vida,
e vida em abundância. Ele veio transformar o ser humano à sua imagem e semelhança, de modo que aquela malícia, aquilo que nascemos na nossa natureza carnal, aquela malignidade, ela possa ser transformada pela bondade de Deus, pelo amor de Deus e pela sua misericórdia, quando nós realizamos o concerto com Ele, quando nós queremos e desejamos morar nos céus, quando nós queremos algo a mais para nossas vidas. Isso é possível quando nós passamos a ouvir a voz do Senhor. Aquele vale estava de ossos sequíssimos, ou seja, não tinha vida, não tinha nada que prestasse naquele vale. Todavia, o Senhor pergunta para o seu servo, para o seu profeta, e pergunta para você hoje nessa tarde: filho do homem, poderão viver esses ossos? E o profeta responde, e eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Sabe por quê, querido? Somente Deus pode dar a vida, querido. Lembra que Deus, Ele criou tudo, os céus, a terra e tudo que nela há. Deus, depois de criar as condições para o ser humano morar nessa terra, Ele que criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, e macho e fêmea os criou. E Ele criou aquele homem, Adão, do pó da terra, do barro, mas aquele homem foi criado, mas faltava nele alguma coisa, faltava o fôlego da vida, e o Senhor soprou nele, e o Adão foi feito alma vivente. A vida é um favor de Deus, a vida é um presente de Deus, tanto a física como a espiritual. O homem vem ao mundo através do poder de Deus, formar no ventre da mulher e conceber aquela criança, e a criança vir ao mundo, é porque o Deus é o Deus que dá a vida, que dá a respiração a todos, que dá saúde, que dá a cura, que dá unção, que dá o poder para vivermos mediante a sua presença, buscando a sua face continuamente. Por isso, o profeta responde para o Senhor: só tu sabes, porque só Deus pode fazer. O homem não pode fazer nada com relação à vida. Embora Deus tenha criado as ciências, e a medicina é uma ciência criada por Deus, médicos, homens e mulheres, que é a extensão da mão de Deus, para que pudesse cuidar da vida. Mas Ele não pode dar vida. Eles cuidam daquilo que Deus nos deu. Que quando descer ali, findar o fim da vida, quando acabar ali o fôlego da vida, quando aqui a alma e o espírito desencarnar, nada pode fazer para aquela vida os médicos, a não ser que houve uma parada cardiorrespiratória e a pessoa não consiga ressuscitar aquilo ali, porque também isso é a mão de Deus sobre o ser humano. O profeta, ele diz para o Senhor, só o Senhor poderia fazer alguma coisa para aquele vale. Meu querido, meu amado ouvinte, não sei o que você tem passado na sua vida. Talvez a tua vida esteja com a solidão tremenda, uma depressão, um quadro caótico, quando estava aquele vale de ossos secos, sequíssimo. Talvez você está desesperando da vida, talvez você está querendo até tirar a sua própria vida. Não faça isso. Não faça essa besteira, querido. Não faça. Ouve a voz do Senhor. Jesus te ama, querido. Jesus quer fazer algo lindo e maravilhoso na sua vida. Quer levantar você como um adorador em espírito e em verdade. Quer transformar a sua vida. Quer te dar um novo nome. Quer te dar uma nova esperança. Quer transformar o teu ser e preparar ele para morar nos céus. E te coroar com a coroa da vida
E você, de eternidade a eternidade, estará na presença do Senhor. Por isso, a pergunta que Deus fez ao profeta, e o profeta falou que somente Deus poderia saber. Talvez você também faça essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pensando em tirar minha vida. Tamanha tribulação, tamanha tristeza, tamanho o aperto que estou passando. Mas não faça isso. Versículo 4. Deus diz para aquele profeta Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Meu querido, meu amado, a palavra de Deus, ela que vem da vida, querido. Cristo é a palavra, é o verbo que fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória nojenta, cheia de graça e de verdade. Jesus é a vida, é a palavra, Ele que pode penetrar na sua vida pelo Espírito dEle, e passar, e comunicar a você uma esperança, comunicar a você uma paz, trazer alegria, que na presença dEle a tristeza vai soltar de alegria. É Ele que pode fazer. Quando você ouvir a palavra do Senhor, ela é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, ela é espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir as intenções do coração e nossos pensamentos. É a palavra do Senhor que profetiza sobre nossas vidas. É a palavra, porque ela veio do Senhor, ela não é filosofia, ela não é a palavra do homem, porque o homem não pode fazer nada, mas a palavra do Senhor. Aqueles ossos que representam a nação de Israel, o reino já dividido, Judá e Israel, já levaram para o cativeiro, pela desobediência a Deus. Mas se ele pudesse e ouvisse a palavra de Deus, a palavra ia trazer esperança a eles, ia mudar a sua vida, e Deus ia cumprir o propósito na vida deles. Jesus veio a esse mundo para dar vida e vida e abundância. Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo, Ele veio para libertar a sua alma da escravidão, veio para libertar a sua alma da sequidão espiritual, da monidão espiritual, da frieza espiritual. Mas Deus veio te colocar o Espírito sobre você, para você ter vida, ter comunhão, ter relacionamento com Ele, para você seja filho e filha do Senhor. Caso contrário, nós só apenas o homem carnal, estamos ali como os ossos sequíssimos, ou seja, a nossa vida espiritual morta, sem certeza de nada, sem esperança, esperando só os dias, os anos passar e morremos. A morte física e a espiritual, aí, meu amigo, já era, porque aí não tem mais esperança, aí findou tudo na nossa vida. A pessoa será de eternidade a eternidade afastada do Senhor. Por isso, o Senhor mandou o profeta profetizar aos ossos para ouvir a palavra do Senhor. E quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela por si só, ela não voltará vazia, ela prosperará naquilo a qual ela foi enviada. A palavra, ela é enviada para curar, para libertar, para exortar a pessoa, encorajar a pessoa a tomar uma posição diante de Deus, para consolar a pessoa aflita, a pessoa necessitada, a pessoa que está com problema na sua vida, trazer uma esperança, e para santificar a pessoa. Ela exorta, consola e edificar a vida da pessoa, querido. As pessoas estão mortas porque não tem o Espírito de Deus. Embora estejam fisicamente vivas, comendo, bebendo, se alimentando, mas espiritualmente estão mortas. Por quê?
não tem o Espírito de Deus. O desejo do Pai, o desejo do Filho, o desejo do Espírito Santo é que nós possamos ser templo do Espírito dele. Evangelho de João 14, 23, vai nos dizer que Jesus, desejo dele e do Pai, é que nós o amemos ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, fala do amor de Deus. Deus te ama, querido. Um amor tão grande que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe que é amor, o amor que transforma, o amor que muda o ser humano. Sem amor, as pessoas sentem como um vale sequíssimo. E no vale, querido, no vale só tem uma saída. Para quem está no vale da sombra da morte, a saída é olhar para cima. A saída é olhar para os céus. Os céus está o trono da graça. Oh, aleluia. No céu está o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que já vê este mundo, que venceu a morte, venceu o inferno e derramou sobre nós o Espírito dele, e derramará sobre toda a carne, derramará sobre todos os ossos secos, se ouvir a tua palavra, para que tenhamos vida, tenhamos relacionamento com ele. Então, o profeta Ezequiel, com o nome de Deus, ele profetizou segundo a palavra do Senhor. Então, aqueles ossos que representam hoje a sociedade, representa a cada ouvinte, a cada pessoa que está nesse momento ligado na 90.9 FM. Aquelas pessoas ouviram aquela palavra penetrou naquela alma, penetrou no seu ser, ela abriu o seu coração para Deus, e aquela palavra começou a mudar, ali trazer esperança, e a palavra começou a mudar. Eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa era a mensagem, e essa é a mensagem da atualidade. O homem desprovido de Deus, ele está como um osso sequíssimo, sem vida, como tivesse só osso, sem carne, sem nervo, sem tendão, sem pele. Então, isso fala de uma restauração. Primeiro, uma restauração nacional, ligada à terra, ligado a que a pessoa ter vida, ter um relacionamento com Deus. Depois, uma restauração espiritual, quando nós passamos a receber o Espírito de Deus, aquele que é mais precioso. O maior tesouro que o homem pode abrigar é o Espírito de Deus. Então, o profeta profetizou segundo a palavra de Deus. E a palavra, quando ela é pregada, é a palavra do Senhor. Ele a vela para cumprir. O apóstolo Paulo, falando em Romanos 1,16, diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que nele crê, seja judeu ou gentio, é o poder. Então, a palavra, oh, aleluia, ao ser pregada e ao achar guarita, espaço no coração, ela vai na âmago daquela alma e começa a fazer um reboliço, começa a fazer uma transformação. Foi assim em visão que o profeta Ezequiel viu naquele vale de ossos secos. Quando ele profetizou, ele ouve um ruído enquanto ele profetizava, e os ossos se juntaram num reboliço, cada osso seu osso. E olhei,
E eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu sobre ele a pele por cima, mas não havia nele espírito. Ou seja, aqueles ossos começaram a restaurar o ser humano na sua forma original. Ou seja, como se fosse Deus criando, ou restaurando o homem, ou criando um Adão novamente. Mas faltava o mais importante, faltava ainda o Espírito. Por isso era a primeira fase. A pessoa ouviu, os ossos começaram a ser restaurados. E começaram a crescer as juntas, os tendões, os nervos, a pele. Sabe o que é isso, meu? Isso fala de uma restauração do nosso ser como um todo. Um preparo para receber o principal, que é a vida que vem do Senhor, o Espírito dele. O homem sem Espírito, ele está morto. Ele está aqui nessa terra. O Espírito que em nós, que temos vida, sem o Espírito de Deus, é um espírito morto. É o canal ao qual nós relacionamos com Deus. Então, aquele povo ainda precisava receber algo mais de Deus. Por isso, após eles crescerem, voltar à forma humana, como a maioria das pessoas estão hoje neste mundo, mas faltava algo na vida deles. Por isso, Deus, no versículo 9, Ezequiel 37 diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Entendeu, querido? Faltava neles o principal, faltava neles o Espírito que dá vida, o Espírito de Deus. E profeta, assim como eu, na qualidade de profeta do Senhor nessa tarde, falando a palavra dele, segundo a direção do Espírito dele, estou falando para você, querido, que está vivendo uma vida sem paz, sem esperança, sem Cristo, apartado de Deus, inimigo de Deus com a nação de entendimento, porque está preso no cativeiro da religiosidade, está servindo a outros deuses, está servindo as imagens, esculturas, que é abominável diante de Deus, está crendo na reencarnação, que você está aqui pagando o preço de alguém no passado, que passou por essa vida e que não alcançou a perfeição, querido. É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ao homem é ordenado a morrer uma só vez, vindo o juízo. Deus não imputará o pecado de uma pessoa a outra pessoa. Pelo contrário, Ezequiel capítulo 18 diz: toda alma que pecar, esta morrerá. Então, a salvação é individual, a responsabilidade é individual. Por isso Deus deixou a palavra dele, mandamento dele, ordenança, para que o homem não venha cair no erro, não venha cair nos laços de Satanás, não venha cair nas garras deles, no cativeiro, e se tornar como um vale de ossos sequíssimo, sem vida, sem esperança, crendo nas crendices popular, crendo nos contos dos vigários. Não, querido, nessa tarde, Deus quer despertar você para uma vida espiritual, para um relacionamento com Ele, para que você possa receber o Espírito dEle e passar a ter vida, e passar a ter esperança, e passar a ter um relacionamento com Deus. Jeremias, capítulo 31, querido, vai nos falar, o profeta Jeremias, sobre o relacionamento do homem com Deus, sobre a aliança, um pacto. É um novo concerto, é a nova aliança. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que fareis um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porquanto eles validaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É o novo concerto, é a nova aliança que o Senhor Jesus fez conosco no Calvário. O antigo pacto, a antiga aliança, o Espírito, ele apossava as pessoas para fazer algo na vida das pessoas. Mas na nova aliança, Jesus veio, morreu pelos meus e teus pecados. Mas ele retornou ao Pai, após fazer a sua primeira fase do plano de Deus aqui nessa terra. E faz a segunda fase, que é a intercessão por nós, junto ao Deus Pai, a destra de Deus intercede por nós. E ele enviou da sua parte o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, para que pudesse morar em nós, e ficar em nós, e permanecer em nós, para que pudéssemos ser salvos, libertos, transformados, modificados, para que pudesse ajudar nossas fraquezas, ajudar a nossa caminhar nessa terra, a comunicar vida e vida em mudança, a as convencer do pecado, da justiça e do juízo, a renovar nossas forças, a trazer a nós uma esperança e nos dar uma paz que excede todo qualquer entendimento e guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que Deus vem fazer em nossas vidas. Ele, somente Ele pode dar a vida. Somente Ele pode tirar a vida. Somente Ele pode transformar as nossas vidas, querido. E aquele vale osso seco ouviu a palavra do Senhor. Foram ditas 2 vezes. Profetizou aos ossos secos e formou o homem vivente. Depois profetizou aos 4 ventos. E o Espírito veio e se apoderou daquela carne. E aquele homem passou a ter vida. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. E viveram e puseram em pé um exército grande e extremo. Isso que Deus quer fazer, querido. Deus quer fazer você filho e filha do Senhor. Ouvi a palavra de Deus. Escutai a palavra de Deus. Abra o teu coração. Os ossos secos passaram a ter vida, passaram a ter esperança e passaram a ter paz. Porque nosso Deus é o Deus impossível. Traz existência aquilo que não existe. É o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. É o Deus que traz esperança. Porque Ele é o Deus da misericórdia. Ele é o Deus da esperança, Pai misericórdia e Deus de toda esperança. O contexto de Ezequiel era o contexto de desolação. O povo estava em exílio. Mas Deus é Deus da esperança, é o Deus impossível, é o Deus que vivifica, é o Deus que fala e cumpre, amado. E você? Como estão os seus dias? Como está a sua esperança? Como está a sua fé? Porque tudo é possível que crê. Se creres na palavra de Deus, receber Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, a tua vida vai transformar. Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar a sua vida. E com certeza você será
abençoado e abençoado. Mas, querido amado, é preciso fazer esse conserto, essa aliança com Deus. O próprio profeta Ezequiel, o Senhor falou que ia arrancar daquele povo o coração de pedra e dar a ele um coração de carne, e colocaria ali o espírito dele naquele coração. Isso fala de um conserto, isso fala da aliança que o Senhor fez conosco ao nos enviar o seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo, sofreu pelos meus, pelos teus pecados. O pecado é que causa a morte no ser humano. Ele tem um salário, que é a morte, mas o dono gratuito é a vida eterna de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É o dom gratuito, é a graça, é o amor de Deus derramado nas nossas vidas. E todos nós precisamos ter vida. Deus não chamou você para ser um exército ou compor esse exército de ossos secos. Não. Deus te chama nessa tarde para você seja um dos tais, um daquele que pertence, coloca de pé um grande exército extremo, um exército de adoradores em espírito e em verdade. É isso que Deus deseja para a nossa vida, um exército de adoradores em espírito e em verdade. Por isso, meu amado ouvinte, eu quero agora nesse momento orar por você, mas quero que você, aonde você estiver, se você puder, então, orar comigo e entregar a sua vida para o Senhor, para sair desse cativeiro, para sair dessa desgraça, porque é a falta da graça de Deus na sua vida. Fazer aliança com o Senhor nessa tarde. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, eu nessa tarde venho fazer uma aliança com o Senhor, porque eu me sinto como aquele vale de ossos secos, sem vida, sem razão para viver. Eu me sinto morto espiritualmente. Eu não tenho certeza da minha salvação. Por isso, nessa tarde, eu venho aceitar a palavra do Senhor, que o teu Filho Jesus Cristo veio a este mundo buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Eu estou perdido nos meus pecados. Peço perdão pelos meus pecados. E peço ao Senhor que venha escrever o meu nome no livro da vida. Peço ao Senhor que venha vivificar a minha alma. Peço ao Senhor que venha vivificar o meu espírito. Porque eu creio no seu Filho Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu confio que o Senhor, o Deus da misericórdia, é o Pai de toda consolação. É o Deus que dá vida e vida em mudança. Por isso eu venho invocar o teu nome, e o teu nome, seu Filho Jesus Cristo, e pedir que teu Santo Espírito venha morar em mim, venha fazer morada em mim, e eu quero pertencer a esse exército de adoradores em espírito e em verdade. Meu irmão e irmã em Cristo, a você que fez essa oração com fé, a você que entregou a sua vida para o Senhor nessa tarde, você deu o passo da fé, o passo que poucas pessoas consegue dar o passo da fé, da confissão de fé. Agora, para mostrar ou demonstrar que você realmente creu, e para você permanecer na presença de Deus, sendo alimentado pela palavra, porque é a palavra que dá vida e transforma. É preciso que você procure uma igreja evangélica próximo à sua casa, que você vá congregar, para você alimentar, para que a sua alma possa ser regada pelo Espírito de Deus, pela palavra dele. A água transformadora em Ezequiel 47, ela transforma vida. É um rio, é um mar, é um oceano que ninguém pode atravessar a nado, mas tem que mergulhar nela. Então, eu convido você a procurar a igreja perto da sua casa. Se você é aqui da Cidade Alta, ou nos pode fazer visita, querido. A Igreja Evangélica Cristo e Vida, Ministério Ebenezer, nossos cultos são segunda-feira, às 19h30, hora culto de oração. Quarta e domingo, culto de louvor e oração a Deus, às 9h30 horas. Domingo, às 18 horas, até às 19 horas e 10 minutos,
Escola Bíblica Dominical, para ensinarmos a palavra de Deus. Talvez você tenha dúvida com relação à palavra do Senhor. E nós estamos ali para ensinar a palavra de Deus. Você é o convidado especial para estar conosco nos cultos da Cristo é Vida. Terá um prazer muito grande em receber você junto com os irmãos da Cristo é Vida. Teremos um prazer muito grande em receber na casa do Pai. Mas o nosso Deus, que dá a vida, que dá a respiração a todos e que quer transformar e curar você de bênção, terá uma grande alegria em receber na sua casa, porque você está cumprindo uma ordenança do Senhor. Como o salmista Davi diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você possa permanecer em Deus, enxertado na videira verdadeira. Caso contrário, você vai se tornar um vale de ossos secos, porque não ouviu a palavra de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês abundantemente. Amém.